Meus amados, são 125 anos, são muitos anos de muitas bênçãos, de muitas lutas, de muitas batalhas da Igreja Unida da cidade de São Paulo. Eu tenho tido nesse final de semana uma experiência diferenciada. Ontem eu estava lá na Paraíba e tive a oportunidade de pregar numa igreja lá no interior que estava completando 100 anos de existência, a Igreja do Sapé. Hoje estou aqui pregando 125 anos da Igreja Unida. Hoje à noite eu vou estar em Ponta Grossa pregando numa igreja que está completando 10 anos de sua existência. Então, cada experiência é diferente, cada momento é diferente. Mas uma das coisas que nos chama a atenção é aquilo que Deus faz. É a maneira que Deus vai trabalhando nas vidas, vai sustentando a igreja, e vai fazendo com que a igreja do Senhor seja cada vez mais viva, mais eficaz, para a glória e para a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero saudar o pastor da igreja, Reverendo Roster, que Deus possa abençoá-lo, juntamente com nosso irmão Reverendo Camargo, Reverendo João, e todos os presbíteros dessa igreja, que recebam o abraço carinhoso da Igreja Presbiteriana do Brasil. São 125 anos de história dessa igreja. Quero saudar o prefeito da cidade de São Paulo, doutor Ricardo, que está conosco, juntamente com a sua esposa, a doutora Regina. É um prazer muito grande ter este casal jovem que está dirigindo a cidade de São Paulo e que tem muitos e muitos anos na vida política do nosso país. Que Deus possa abençoá-los cada vez mais e que vocês sejam bênçãos do Senhor para o Brasil, de acordo com a misericórdia de Deus. Quero saudar também a vereadora Zoe, que é jovem também, tão jovem, que Deus continue abençoando-a e ela possa cada vez mais sonhar com aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração e seja usada para a glória, para a honra e louvor do nosso Deus. Quero saudar a todos que estão conosco, o nosso irmão Dr. José Paulo, que está representando o Mackenzie nessa oportunidade, que Deus esteja abençoando e dirigindo a sua vida para a glória do nosso Deus. O nosso texto de estudo desta manhã está em Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2. Tito, capítulo 2, a partir do verso 11. É um texto de gratidão diante do Senhor. Tito, capítulo 2, a partir do verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a impiedade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta, repreende, também com toda autoridade, ninguém te despreze. Vamos orar. Ó Pai eterno, nós nos colocamos diante do Senhor, suplicamos a Tua bênção sobre as nossas vidas e suplicamos que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta hora. Fala, Senhor, ao nosso coração. E Teu Espírito Santo aplique em nós a Tua palavra, para que nós entendamos o que o Senhor quer para cada um de nós. Que neste momento que nós vivemos, que a Tua graça, que a Tua misericórdia seja de fato atuante nas nossas vidas, para que em tudo nós podemos dar graças ao Senhor. E em nome do Teu Filho Jesus é que nós agradecemos. Amém. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Meus amados, o que muda a história muitas vezes é que nós devemos compreender que houve um momento que Jesus Cristo aqui se encarnou,
sendo ele Deus, se fez homem por amor de nós, com o único objetivo de trazer a salvação para nós. Morreu na cruz do Calvário, pagou o preço da nossa redenção, sofreu sobre si todo o sacrifício para redimir-nos e para oferecermos a nós uma nova vida. Nós não estamos aqui como igreja do Senhor Jesus Cristo simplesmente porque nós tomamos a decisão um dia nas nossas vidas. Nós entendemos biblicamente que foi o Senhor que nos trouxe. É a graça de Deus que se mostra salvadora a nós. É a graça de Deus que trabalhou nas nossas vidas pelo Espírito Santo, que fez com que nós pudéssemos ter a experiência da salvação e pudéssemos ser tocados pelo Espírito Santo de Deus e pudéssemos descobrir que o Senhor tinha um plano e tem um plano especial para cada um de nós. Nós somos, portanto, o povo de Deus, escolhido desde a eternidade pelo Senhor, chamado pelo Senhor. Não simplesmente alguém que um dia tomou a decisão, eu quero seguir a Jesus, não. Jesus o trouxe, tocando o seu coração, tocando a sua vida e fazer de você uma nova criatura para a glória, para a honra e louvor dele. É difícil para nós compreendermos isso. Nós gostaríamos que tudo fosse uma decisão nossa. E essa é a grande luta do homem. O homem quer pensar que ele tem o destino nas suas mãos, que ele tem a decisão nas suas mãos, que é ele que toma esta ou aquela decisão no dia que ele quer. Mas não é assim a vida. A vida é muito interessante quando nós olhamos que nós temos algumas questões que são inquestionáveis, mas ao mesmo tempo são elas que determinam toda a nossa vida. Nós não sabemos o dia que o Senhor há de nos chamar. Ninguém sabe o dia nem a hora. Ninguém sabe o momento em que o Senhor há de nos chamar para estarmos eternamente com Ele. E nós não sabemos também o nosso futuro. Nós podemos traçá-lo, podemos arquitetá-lo, podemos pensar nele, podemos sentar dia após dia e estabelecermos metas a serem seguidas. E nós gostaríamos que essas metas fossem seguidas. Mas nós somos um povo que vivemos sempre diante de situações inusitadas. Por isso é a graça que nos conduz. Por isso é Deus que dirige as nossas vidas. Por isso é que é Deus que faz todas as coisas por nós. Por isso que Jesus Cristo veio para morrer por nós e para nos resgatar. Pela graça salvadora, nós não compramos a salvação. Nós não a adquirimos. Por isso a igreja é movida pela gratidão diante do Senhor, porque nós temos alguma coisa que nós não compramos, nós não adquirimos, o Senhor deu para nós. E deu no tempo dele, na hora dele, no momento dele, tudo de acordo com a graça dele. Às vezes nós pensamos que está demorando, mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe tudo. Tudo Ele faz como lhe aprouver fazer. Ele assim dirige as nossas vidas pela sua graça. Mas diante deste ponto de gratidão, que é a graça salvadora em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós temos outro ponto que é interessantíssimo nesse texto. É a graça de Deus que nos educa. É o grande pedagogo das nossas vidas, é a graça de Deus. E nos leva a vivermos uma vida diferente. A pautar a vida com outra ética. A estabelecer outros padrões para as nossas vidas. Não são a impiedade que domina as nossas vidas, nem a brutalidade que domina as nossas vidas, nem a violência que dirige os nossos passos.
Não são de maneira alguma as paixões mundanas, o materialismo que vai dirigir as nossas vidas ao ponto de nós destruirmos o nosso semelhante porque nós queremos mais. Nada disso domina nossas vidas. Nós somos educados por Deus. Não importa o século que nós vivamos. Paulo está escrevendo a Tito, Tito estava em Creta e era um momento difícil para a igreja em Creta. Era um período em que a região toda estava sob domínio romano e vivia corrupção de forma grande. As paixões eram cada dia mais expostas em todos os lugares. Os homens se divertiam massacrando os outros homens. A violência permeava. Eu diria que Creta é muito semelhante aos nossos dias de hoje. Cresce a violência. Cresce a desonra. E parece que o mundo procura aplaudir aquele que consegue crescer mais, massacrando os outros. Vivemos um mundo difícil. As autoridades estão lutando para colocar as coisas em ordem. Procuram colocar da melhor maneira possível, mas muitas vezes nem elas mesmas conseguem, porque o ser humano está cada vez mais violento, se autodestruindo. É aí que entra o Evangelho. O Evangelho muda o coração do homem. O Evangelho muda a vida humana. O Evangelho nos ensina e nos educa. Podemos conviver com essa sociedade que nós convivemos. Podemos ser empresários no mundo em que nós vivemos. Mas a nossa visão daquilo que é material é diferenciada de um materialismo simplesmente explorador. Nós queremos que o nosso desejo possa fazer os outros crescerem, os outros desenvolverem e ter melhores condições de vida. Nós somos educados para isso. Nós sabemos que nós não podemos pensar no lucro simplesmente pelo lucro, mas nós temos que pensar no desenvolvimento humano de cada pessoa, dia após dia. É isso que faz de nós um povo diferente. Nós devemos respeitar as nossas esposas, os nossos esposos, respeitar nossas casas, nossos filhos. Cabe a nós procurarmos diminuir essa pressão de panela de pressão que existe nessa sociedade nossa, levando mais alegria, mais paz, mais contentamento. O nosso vizinho precisa ouvir de nós palavras de paz, ouvir de nós palavras de contentamento, precisa ouvir os nossos cânticos, com alegria de coração. Nós vivemos neste mundo, mas vivemos de forma piedosa, dada por Deus. A piedade é o ponto central. Na sociedade nós somos justos, somos educados para viver na justiça, para aprender a respeitar as autoridades, a acatá-las, valorizá-las e procurar ter sempre autoridades que melhor faz para a sociedade. Em cada setor, nós procuramos manter o melhor de nós. Esta é a nossa obrigação. Este é o nosso papel como cidadão. Este é o nosso papel como crente no mundo em que nós vivemos. Este mundo é passageiro. Tudo passa. Mas nós pautamos o nosso mundo por uma vida piedosa diante do nosso Deus. 125 anos que a Igreja Unida prega esta mensagem. É a graça que nos educa para vivermos no mundo, na sociedade, para vivermos em família,
para vivermos a igreja, e nós não batalhamos, nós respeitamos cada pessoa e procuramos desenvolvê-la para que ela cresça de acordo com a misericórdia, o poder e a graça de Deus. Por isso que há gratidão no nosso coração. O pedagogo por excelência das nossas vidas é o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos ensina: se alguém demandar conosco para tomar nossa capa, devemos dar também todas as partes das nossas vidas. Não leve somente a capa, leve tudo o que precisar. Não cabe a nós demandarmos, porque nós sabemos que o Senhor é que sustenta e Ele há de cuidar de nós. Se alguém nos ferir, nós vamos colocar a outra face para ser ferida. Se alguém exigir que nós andemos 1 milha, nós vamos andar 2 milhas. Nós sabemos que tudo é dirigido, nós somos educados por Deus. Foi assim que o povo de Deus tem vivido em toda a sua história. E é assim que nós devemos viver, dia após dia. É pena que nós estamos vivendo num mundo que tem perdido os seus parâmetros, tem perdido a sua razão de ser, tem perdido a sua pauta. Muitas vezes o mundo tem esquecido de ser justo nesse mundo que nós vivemos. Mas como crentes que somos, devemos dar graças a Deus, que nós somos educados por Deus para viver uma vida justa em todas as coisas. Saber tratar as pessoas com justiça e saber relacionar com justiça em cada lugar, em cada situação. Mesmo que em alguns momentos nós somos até prejudicados, nós vamos abrir mão. Que para nós o que importa é a justiça da graça de Deus. Isso pauta as nossas vidas. Isso nos ensina a andarmos um pouco mais e a vivermos uma vida mais reta, mais pura diante do nosso Deus. Porque a piedade é o ponto central das nossas vidas. Mas é interessante que esse texto caminha e agora nos traz outra palavra importante: aguardando a bendita esperança. Esse aguardar a bendita esperança é que a graça de Deus nos prepara para encontrarmos com Deus. A graça de Deus nos prepara para encontrarmos com Deus. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas preocupadas: e se a morte chegar? E se a morte chegar? Meus amados, nós não precisamos nos preocupar com isso. A morte já foi vencida por Cristo Jesus. Ele já derrotou a morte. A morte não tem mais poder sobre as nossas vidas. Agora nós simplesmente estamos sendo preparados para estarmos com o nosso Deus. Qualquer hora que Ele chegar. Nós não vamos para o monte para esperar o Senhor Jesus Cristo chegar. Não é esse o papel nosso. Mas nós vamos continuar trabalhando. Nós vamos continuar exercendo o nosso trabalho. Se o médico está no hospital, ele continuará sendo médico até o dia em que Cristo Jesus voltar. Se o enfermeiro, vai continuar sendo enfermeiro. Se ele é político, vai continuar sendo político até o dia que Cristo voltar. Ele não vai mudar a sua vida. Ele não precisa mudar a sua vida, porque a graça de Deus já o prepara para esperar Jesus Cristo voltar, com alegria, com louvor, com cânticos. Nada surpresa nas nossas vidas. Tudo é feito com eficácia, para a glória do Senhor. Nós não precisamos correr com as coisas. Nós não precisamos de data, porque o Senhor disse que não há data. Nós não precisamos de ficar observando os fenômenos para dizer: estamos perto, estamos longe, estamos chegando. Se nós olharmos desta maneira, nós vamos lembrar que Paulo, quando escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, ele dá a ideia que Cristo voltaria naqueles dias. Já se faz tantos anos aos nossos olhos, aguardando a esperança da volta.
Cristo voltará. Essa é a maior alegria que a igreja tem. A igreja vai estar sempre cantando que Cristo voltará. E nós vamos estar sempre preparados para a volta gloriosa de Cristo. Nada vai ser surpreso para nós. Nada é diferente para nós, porque nós estamos nas mãos de Deus. Nós estamos sendo levados na carruagem do Senhor, conduzidos pela graça de Deus e pelo poder de Deus. Por isso a gratidão invade as nossas vidas. Nós somos preparados para isso. Há, portanto, nesse texto uma discussão interessante, porque quando chega no final do verso 13, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, alguns querem discutir que nós temos aqui o Deus Pai e o Deus Filho. Outros defendem a tese que nós só temos o Deus Filho. Eu quero deixar bem claro que eu defendo a tese que nós só temos o Deus Filho aqui. É o grande Senhor Jesus Cristo. A razão está no verso 14. É Ele que prepara um povo para si mesmo. Um povo zeloso de boas obras. Então, como nós somos preparados para a volta de Cristo? Fazendo boas obras. Cumprindo o nosso trabalho na sociedade. Se de um lado nós somos educados para viver uma vida justa e piedosa, no mundo em que nós vivemos, por outro lado nós somos preparados para viver uma vida de boas obras, porque Deus já as colocou diante de nós. E esse é o papel nosso. E às vezes muitas vezes não temos olhado para isso. Ah, mas eu não tenho reconhecimento. Meu querido, nós não buscamos reconhecimento. Nós não buscamos glória aqui. A nossa glória está no céu. A história do missionário, que você já deve ter ouvido não sei quantas e quantas vezes, de um missionário que escreveu várias cartas dizendo: eu estou voltando do exterior, depois de 40 anos de missões, e eu vou voltar para a minha terra. Ele escreveu muitas cartas para muitas pessoas, para aqueles que o mantinham no campo. E quando ele estava chegando com a sua esposa, ele viu um movimento ali, naquela época ele veio de navio, e viu um movimento inusitado no porto, e ele pensou: esse povo veio nos esperar. Aí ele até tocou na esposa e disse: olha, minha esposa, olha como as pessoas se alegram conosco, pelo nosso trabalho, por aquilo que nós fizemos, por tantos anos de ministério, tantos anos de trabalho, mais de 40 anos dos campos. Mas aí a pouco a esposa disse: esposo, vai mais devagar. Observe quem está descendo. E quem estava descendo era uma banda de música, músicos famosos, e o povo logo se abraçou àquela banda e foi todo mundo embora. E ele desceu com a sua esposa, não havia ninguém. Aí ele olhou para a esposa e disse: que povo ingrato. Mandei cartas, fiz tanto trabalho, fiz tantas coisas, ministrei para tantas pessoas e ninguém veio. A esposa deu um toque nele e disse: meu marido, espera um pouco mais. Depois nós conversamos. Foram para casa. Abriram a casa. Esperavam que teriam ali bolo, alguma coisa, alguma pessoa esperando, alguma comida. Nada. Tiveram de arrumar tudo. Ajeitaram as coisas. A esposa deixou o esposo passar 2 dias resmungando. Os homens mais velhos gostam de resmungar. Depois que você passa dos 70, dos 80, você começa a resmungar. E começa a achar que as pessoas todas são ingratas para com você. Depois de 2 dias, a esposa deu um toque nele e disse: meu esposo,
é porque nós não chegamos no nosso lar ainda. Quando nós chegarmos no céu, vai ser festa, vai ser glória, vai ser louvores. Amém. Nós somos preparados para ir para o céu. A recompensa nossa não é aqui na terra. O ano que vem, eu completo 50 anos de ministério. 50 anos que eu vou pendurar minha chuteira, vou ficar no meu canto e glorificando a Deus e nos preparando para encontrar com o meu Deus no céu. O que nós precisamos entender é que enquanto aqui vivermos, a minha obrigação e a sua obrigação, como preparados para a volta de Cristo, é fazer boas obras. É cumprir o ministério nosso. É sermos um povo diferente. É isso que nós precisamos ser. Graças te damos, Senhor, por 125 anos desta igreja, que em Cristo Jesus, pela graça dele, foi salva. Em Cristo Jesus, pela graça dele, foi educada. Em Cristo Jesus e pela graça dele, fora, de fato, e tem sido a Igreja da Esperança, preparada para a volta de Cristo, cumprindo o seu ministério e a sua função para glorificar o nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.